Sejam todos muito bem-vindos ao quarto e último dia de encontro do Seminário de Saúde Mental do IFMA Campus Bacabal. A temática de hoje será Dificuldades de Aprendizagem, um gatilho para baixa estima. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o psicólogo Fabrício Alves. Também teremos a participação especial da aluna Samaia, da turma Técnico Integrado em Meio Ambiente, terceiro ano. Sem mais delongas, passamos a palavra para você, Fabrício. Olá, eu sou o Fabrício, psicólogo do IFMA Campus Bacabal, e agora a gente vai dar início à última das 4 palestras do primeiro seminário de saúde mental do Campus Bacabal. A palestra Dificuldades de Aprendizagem, um gatilho para baixa autoestima. Bem, é um tema de muita importância porque, além de falar sobre a questão do desempenho escolar dos nossos alunos, ele também vai dizer respeito ao bem-estar psicológico dos mesmos, uma relação que é essencial que a gente pense nesses dias. Enfim, como que essa fala vai ser estruturada? A gente vai falar brevemente sobre a questão das dificuldades de aprendizagem e depois a gente vai passar para as perguntas que foram enviadas pelos alunos. Muitas dessas perguntas muito interessantes que podem até ajudar mesmo o desenvolvimento do tema, e aí a gente vai estar dando encerramento ao seminário, certo? Então, para a gente entender as dificuldades de aprendizagem, é importante entender que elas são multifatoriais. 4 dimensões são importantes para que a gente possa compreendê-las melhor: a dimensão biológica, a dimensão psicoafetiva, a dimensão sociocultural e a dimensão do ensino. No que se refere à dimensão biológica, a gente pode se referir a funções básicas do cérebro humano, como a percepção, a atenção, a memória, concentração, motivação, enfim, aspectos relacionados à própria maturação do sistema nervoso central. Um exemplo dessa dimensão é o próprio TDAH. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurobiológico caracterizado por problemas como a desatenção, inquietude, impulsividade, etc. Outra dimensão importante para a gente entender a questão da aprendizagem é a dimensão psicoafetiva. Essa dimensão se refere aos fatores psicológicos envolvidos no processo de aprendizagem. Isso diz respeito à maneira com que a gente encara o desafio de estudar e também ao investimento de emoções que a gente faz nesse processo. Exemplos de como essa dimensão pode interferir nesse processo são a ocorrência de eventos de frustração durante o processo de aprendizagem, pode vir a trazer tristeza, pode vir a afetar sua motivação e sua autoestima, ou ainda eventos do meio que possam alterar suas emoções e fazer com que no ato da aprendizagem você não se sinta com a emoção devida para investir no processo. A terceira dimensão importante para a gente entender as dificuldades de aprendizagem é a dimensão sociocultural. Essa dimensão ela envolve aspectos sociais, econômicos e culturais que possam vir a interferir na sua aprendizagem. Exemplos de como essa dimensão afeta a aprendizagem são a pobreza, dificuldades econômicas na família ou a própria situação de pandemia que a gente tem vivido. A quarta e última dimensão para a gente entender as dificuldades de aprendizagem é a dimensão do ensino. Nessa dimensão, a gente vai se referir aos processos metodológicos adotados pela escola no ensino, relação professor-aluno, gestão da escola, enfim, todas as ações ou até mesmo omissões da escola nesse processo de ensino-aprendizagem. Um exemplo de como a escola pode interferir não adotando as metodologias adequadas são escolas que não atentam para a questão da inclusão. Muitas vezes determinados alunos têm necessidades especiais e as escolas adotam modelos únicos, modelos padronizados que muitas vezes não permitem essa flexibilidade para que o aluno com eventualmente uma deficiência possa aprender melhor. É importante também que a gente faça a diferenciação de alguns termos que também são usados aí nessa temática das dificuldades de aprendizagem. Existe também o termo problemas de aprendizagem e também distúrbio ou transtorno de aprendizagem. Quando alguém se referir à questão de problemas de aprendizagem, essa pessoa vai estar se referindo ao processo natural de aprender de determinado aluno. Se há algum problema, você vai se referir a problemas de aprendizagem. Quando alguém se referir a distúrbio ou transtorno de aprendizagem, essa pessoa vai estar se referindo
a questões das funções do sistema nervoso central que possam afetar a audição, a fala, a aquisição da linguagem e etc. Outros problemas podem não dizer respeito a um distúrbio ou transtorno específico, como problemas perceptivos na discriminação visual ou auditiva. Você não consegue entender determinado estímulo visual, não consegue compreender determinados estímulos auditivos. Problemas de memória, problemas para focar a atenção, problemas de concentração, problemas psicolinguísticos também, dificuldade de recepcionar a linguagem, integrar, né, a linguagem, compreendê-la melhor, problemas de espaço, por exemplo, a dificuldade de entender um conceito de geografia. Enfim, são problemas que não estão diretamente relacionados a um distúrbio, mas que também são problemas a serem observados com atenção. É importante a gente atentar também para o fato de que na questão da pandemia a gente tem observado mais a questão do ensino remoto. O ensino remoto tem trazido dificuldades específicas para os alunos nesse contexto. Por exemplo, existe agora a dificuldade da gestão do tempo em casa, da gestão da rotina familiar. Por exemplo, você tenta estudar e eventualmente você é interrompido pela sua mãe ou pelo seu irmãozinho menor. Dificuldade de atenção, às vezes, na aula online, porque você já está ali na internet, aí pode chegar ali uma notificação, enfim. Dificuldades do próprio modelo remoto. Você pode ter, por exemplo, uma dificuldade de falha de conexão, ou às vezes uma falha de áudio, ou às vezes você tenta responder a pergunta de um professor e há essas falhas técnicas, né? Enfim, esses são alguns dos problemas do ensino remoto, mas já trazendo para o tema que a gente vai trabalhar, que é a questão da relação dessas dificuldades com a autoestima, a gente pode dizer que se trata de uma via de mão dupla. Da mesma forma que dificuldades de aprendizagem podem vir a afetar a autoestima, uma baixa autoestima ela também pode vir a acarretar dificuldades de aprendizagem. Então, do que se trata a autoestima? A autoestima está relacionada à avaliação e valoração que você faz de si mesmo. A autoestima pode estar relacionada a uma avaliação geral que você faz de si, por exemplo, sou uma pessoa ruim, ou sou uma pessoa chata, sou uma pessoa fraca, ou até mesmo uma avaliação relacionada a um contexto específico. Por exemplo, sou muito ruim em matemática. Na adolescência, esse tema se torna muito sensível, visto que é uma época em que o processo de formação da identidade ele é muito importante, né? A criança, que agora é adolescente, ela está passando por um processo de várias mudanças para se tornar um adulto, para iniciar a vida sexual. E esse tema da autoestima ele se torna muito sensível porque você quer acreditar que você vai ser um adulto capaz, um adulto de sucesso. Assim, a gente pode concluir que as dificuldades de aprendizagem elas podem realmente vir a afetar a autoestima, principalmente dos adolescentes, por conta dessa necessidade de se sentir capaz, de se sentir competente. Mas isso não quer dizer que essa venha a ser a única causa. Isso porque a forma que você interpreta a vida, a forma que você interpreta a si mesmo, também são elementos essenciais na formação da autoestima, na definição de uma baixa ou alta autoestima. Além disso, como a gente viu, as dificuldades de aprendizagem elas têm inúmeros fatores envolvendo, né? Inúmeras dimensões que envolvem essas dificuldades. Então, limitar as dificuldades simplesmente a você, limitar a compreensão das dificuldades simplesmente ao que você entende como sendo sua competência, é compreender o problema de uma maneira muito reduzida. Obrigada, Fabrício, por suas palavras. Agora, a nossa aluna Samaia tem algumas questões para fazer para você. É com você, Samaia. Olá, eu me chamo Samaia, sou aluna do curso técnico de meio ambiente do 3º ano e eu e meus colegas de turma elaboramos algumas perguntas para você, Fabrício. Como a baixa autoestima pode afetar o aprendizado? Bem, existem dois aspectos que eu diria que vão afetar o aprendizado quando se trata da baixa autoestima. O primeiro aspecto é a própria vontade e disposição para estudar. Se você acredita que você é incapaz, que você não vai conseguir aprender aquele conteúdo, que você não devia nem mesmo iniciar porque vai se frustrar e não vai conseguir aprender, é possível que você vá ter uma dificuldade de aprendizagem justamente porque você nem tentou
você nem se esforçou para conseguir aquele aprendizado. Um outro aspecto é a energia que você investe nesse processo. É possível que você, por estar triste ou por estar vivenciando alguma emoção negativa relacionada a essa baixa autoestima, você sinta menos disposição para estudar. Como driblar a ansiedade e o estresse causados pelas dificuldades de aprendizagem no período da pandemia? Bem, foram mencionados aí estresse e ansiedade, que são questões diferentes, mas a mesma orientação que eu vou passar aqui pode ser aplicável aos dois, que é justamente identificar as causas que estão levando você a se sentir ansioso e as causas que estão trazendo mais estresse para você. A ansiedade, ela está geralmente relacionada a uma antecipação de perigo, antecipação de riscos, e o estresse geralmente está relacionado a uma sobrecarga de trabalho. Então, se você tem se sentido muito ansioso, é importante identificar se é, por exemplo, o medo de contágio pelo coronavírus que está afetando, se é, por exemplo, a questão do distanciamento, a questão da vacina, né? O que pode estar trazendo essa ansiedade para você e tentar confiar nos seus recursos para lidar com esses problemas. Como é que você pode fazer isso? Primeiramente é descobrindo quais são esses recursos. Então você pode, por exemplo, descobrir que o uso das máscaras pode trazer realmente uma segurança, ela reduz drasticamente o risco de contágio, ou você pode pensar em outros recursos, por exemplo, se eu não posso visitar um amigo por conta da pandemia, eu posso eventualmente fazer uma videochamada com ele. Então existem recursos para minimizar esses riscos que você está antecipando. Na questão do estresse, quando essa sobrecarga ela vem trazer estresse para você, o ideal é você tentar fazer ajustes de rotina para que você possa ter um pouco mais de qualidade de vida. Então vale aí dicas como acordar mais cedo, ou como reduzir o tempo do celular, ou ainda descansar melhor, ou fazer acordos em casa para que você possa ter mais tempo para estudar, conversar com seus pais, se for o caso, ou mesmo conversar com os professores sobre a carga de trabalho enviada, se existe alguma forma de diminuir por conta do acúmulo de tarefas, enfim. Existem N recursos aí que você pode estar usando para estar minimizando esses efeitos do estresse e da ansiedade na pandemia. Em relação ao vestibular, de acordo com a nossa concepção da situação, temos que medir a nossa capacidade e nos conformar com as dificuldades do momento? Aliviaria mais a ansiedade? Sim e não. Depende principalmente da sua concepção do que seja se conformar com a situação. Então, assim, se você entende que se conformar é entender que você está fazendo o máximo dentro das suas possibilidades, o máximo diante das dificuldades que você tem enfrentado, o máximo dentro de tudo aquilo que a pandemia, que o distanciamento lhe limita, então essa conformação ela se torna saudável à medida que você entende que você está entregando o máximo possível, né? E você se satisfaz com esse desempenho, sabendo que o ideal está sendo difícil de atingir por qualquer pessoa nesse momento. Por outro lado, se você entende que conformação é entregar os pontos, é simplesmente se enfraquecer ainda mais por conta do que a pandemia está trazendo, por exemplo, agora se eu já não vou conseguir mesmo estudar direito, para que estudar? Por que eu vou me esforçar, né? Nesse sentido, essa conformação não é saudável e não vai trazer bons resultados para você. É possível que você, mesmo numa situação adversa, você descubra que você consegue entregar um pouco mais de esforço e conseguir uma superação dessa dificuldade. Então, se você simplesmente se conforma nesse sentido de entregar os pontos, é capaz de você não perceber um potencial que existe em você de superar essas dificuldades e conseguir bons resultados. O professor tem a obrigação de ajudar quem tem dificuldade de aprendizagem? Bem, é atribuição do professor, sim, ajudar todos os alunos para que eles obtenham o aprendizado. Entretanto, há algumas dificuldades que a gente tem que ter em mente, né? Por exemplo, há alunos que, por serem tímidos demais, talvez não deixem clara essa dificuldade para o professor. E talvez seja difícil para o professor perceber essa dificuldade diante de tantos alunos que ele tem que acompanhar. Outra questão é que, eventualmente, esse aluno pode entender que a culpa pelo não aprendizado é somente dele e pode ficar acanhado de pedir ajuda do professor
e não entender que o professor também é participante desse processo. Uma outra questão que a gente tem que ter em mente é que o professor ele é responsável pela dimensão do ensino. E como a gente viu, as dificuldades de aprendizagem envolvem várias outras dimensões. Então, é possível que o professor não seja tão decisivo apenas alterando alguma questão metodológica, considerando que podem ter vários outros fatores envolvidos. O que os professores e até mesmo os alunos deveriam fazer para ajudar esse aluno com dificuldade na aprendizagem? Primeiramente, é importante tentar entender a origem dessa dificuldade para poder ajudar adequadamente. Por exemplo, se o aluno diz que tem sentido muito sono na hora de estudar, talvez um ajuste da rotina, umas dicas que você possa passar para esse colega, ou até mesmo orientações do psicólogo da escola, ou mesmo orientações do professor podem fazer com que ele consiga se sentir mais disposto na hora dos estudos. Pode ser que a dificuldade desse seu colega seja uma dificuldade financeira. Então você pode, por exemplo, indicar os links para inscrições e editais do IFMA para ver se esses auxílios podem de alguma forma contribuir com essa dificuldade. Uma outra questão que pode acontecer também é o aluno simplesmente ter dificuldades de compreensão das atividades, das matérias. Então você pode ajudar tirando dúvidas, ou pode mesmo ajudar esse colega indicando materiais extras que você teve acesso, ou enfim, esses materiais podem servir como um reforço ou até como uma nova forma dele ver um mesmo assunto para compreender melhor. Enfim, os caminhos disponíveis são vários, mas é muito importante compreender primeiramente para poder ajudar. Qual o papel da escola em relação a esse tema? O que ela pode fazer para ajudar? É importante que a gente entenda a escola sobre dois aspectos. Primeiro, a escola como organização e segundo, a escola como uma coletividade. Como organização, a gente vai perceber que a escola ela pode trabalhar com planejamentos, ações, procedimentos administrativos que visem a contribuir para o aprendizado desses alunos. Isso inclui a forma que ela avalia os alunos, inclui ações estruturais para melhorias na escola, inclui também a escolha do calendário de aulas, enfim, várias decisões que vão influenciar a organização como um todo. Um outro aspecto é o lado da coletividade, a escola como uma coletividade. Por exemplo, se a gente pensa que os pais contribuem para a escola, os alunos contribuem para a escola, os professores contribuem para a escola, então a gente está vendo a escola aí como um coletivo. Nesse sentido, todos podem contribuir de alguma forma para que o aprendizado ocorra da melhor forma possível. Os alunos, por exemplo, podem orientar colegas sobre editais, sobre projetos de pesquisa que estão sendo oferecidos, né? Os professores podem fazer ajustes metodológicos para gerar mais motivação para os alunos. O pessoal da administração pode realizar as compras adequadas para que os alunos possam ter materiais para estudar. Enfim, são várias opções. Todos nós podemos ser escola, todos nós podemos contribuir para que o aprendizado ocorra da melhor forma. Porque muitas vezes nos sentimos presos, sentimento de que não estamos produzindo, e o que fazer para evitar isso? Essa sensação de improdutividade ela pode se dar por dois motivos. O primeiro motivo é porque você acredita que pode entregar um pouco mais de esforço e não está entregando esse esforço para atingir esse objetivo. Um outro motivo é porque esse objetivo ele está realmente exigindo muito de você, um objetivo que ele tem muita dificuldade envolvida. Então isso realmente pode fazer com que venha essa sensação de improdutividade. No primeiro caso, quando você sente que pode se esforçar mais, a primeira coisa que você deve fazer é realmente fazer uma avaliação honesta consigo mesmo e se perguntar, diante de fatores pessoais e externos, eu realmente posso me esforçar ainda mais? Então, dependendo da resposta, você vai agir de uma forma ou de outra. Por exemplo, se a resposta for sim, você pode se esforçar um pouco mais, então você pode fazer determinados ajustes de rotina para que você tenha disposição, tenha mais energia e possa ter mais horas de estudo, por exemplo. Se a resposta for não, você não pode se esforçar mais, é importante você descansar na certeza de que já fez o seu máximo diante de todos os fatores que estão pressionando você. No caso de você realmente estar com um objetivo muito difícil, um objetivo que exige muita superação, então é uma questão de avaliar se realmente esse
O objetivo ele está valendo o preço do esforço que você está pagando. E o preço desse esforço é justamente a sua saúde física e mental. Então, se você concluir que mesmo assim, mesmo tendo possíveis danos à sua saúde física e mental, você quer continuar realmente fazendo esses sacrifícios por esse objetivo, o ideal é que você pelo menos tente reduzir os danos causados por esse esforço excessivo, entrando em contato com um profissional ou tendo atividades de lazer, enfim, tentando realmente reduzir os danos causados por esse esforço sobrecomum. O que fazer para se sentir no controle do tempo e equilibrar a necessidade de estudar com a necessidade de bem-estar? Quanto à questão do controle do tempo, um bom planejamento de rotina que contemple momentos de lazer e uma certa flexibilidade é essencial. O planejamento de rotina ele é interessante até o ponto em que ele não faça com que você se sinta incapaz, improdutivo. Por isso ele deve ser otimizado da melhor forma. E o que muitas vezes acontece é que nesses planejamentos de cronogramas de estudo, os alunos acabam por esquecer de se incluir no cronograma. Excluir momentos de bons descansos, momentos de socialização, momentos de lazer, e essa sensação de incapacidade vem porque justamente esse cronograma não contemplou a pessoa. Enfim, não é muito uma questão de controle do tempo, é mais uma questão de otimização do tempo, para que você consiga contemplar tanto a questão dos estudos quanto a questão do seu bem-estar físico e mental. Uma outra indicação que eu tenho é justamente o guia de planejamento de estudos que eu enviei por e-mail para os alunos e também a planilha de organização da rotina. Isso pode ser uma boa pedida. Ou ainda, se você precisar de um atendimento mais personalizado, você pode buscar ajuda profissional. O que fazer para se sentir mais confiante? Certo, eu vou tentar responder essa pergunta fazendo relação com o tema de dificuldades de aprendizagem e sua possível relação com essa questão da confiança. Primeiramente, é importante que a gente entenda que a confiança tem muito a ver com a nossa concepção pessoal de sucesso. Por isso é importante fazer a diferença entre aquilo que seja o que a sociedade prega como sucesso, como grandes vitórias, e aquilo que são nossas vitórias pessoais. Por exemplo, pode ser que um 7 que você tira em determinada matéria, para a sociedade seja apenas um 7, você só ficou na média, enfim. Mas para você aquele 7 represente muito mais, porque você teve que lidar com muitas dificuldades, a matéria era muito difícil para você, então aquela vitória é muito pessoal, aquele 7 representa muito para você. Se você começar a olhar para essa questão das vitórias pessoais, a tendência é que sua confiança ela possa crescer. Outro aspecto importante é a questão do próprio autoconhecimento mesmo para o desenvolvimento da autoconfiança. Por exemplo, por você se conhecer bem, você pode entender que determinado método de estudo funciona melhor para você quando a maioria dos seus colegas estão dizendo que outro método seria o método de sucesso. Então você aí já tem um atalho para o seu sucesso, para as suas vitórias. Ou ainda o autoconhecimento pode lhe ajudar a identificar qual a sua verdadeira motivação para estudar. Quando muitos podem estar falando do Enem, quando muitos podem estar falando da questão de determinado curso, talvez você entenda que o seu sucesso está mais direcionado a uma determinada área, enfim, ou está direcionado mais a ajudar a sua família, é uma questão mais pessoal também. E um terceiro aspecto também que se você conhecer bem os seus anseios, seus objetivos, você pode traçar objetivos mais realistas para que você possa alcançá-los passo a passo, e é importante que nesse processo você comemore cada uma dessas vitórias pessoais para que a confiança venha a se desenvolver num processo natural. Como me livro dessa autoestima baixa? Essa pergunta parece indicar uma necessidade de mudança imediata, né? Como me livro dessa autoestima baixa. Mas é importante a gente ter em mente que se trata de um processo. Essa mudança de uma imagem negativa de si para uma imagem positiva, ela pode exigir mais tempo. Outro aspecto interessante é que uma imagem predominantemente positiva de si pode até mesmo vir a mascarar uma necessidade de mudança em determinada pessoa. É importante também perceber que esse processo ele pode ter erros no caminho. Se você pegar grandes nomes de sucesso na humanidade, você vai perceber na história deles
que houve erros, houve fracassos para que no final eles pudessem ser entendidos como pessoas de sucesso. É muito comum a gente tender a colocar esses adjetivos rotulantes na gente, esses adjetivos congelantes como ruim, fraco, incapaz, e eles não conseguem captar a ideia do potencialmente bom, né? Eles não conseguem captar a ideia de um processo de crescimento. Então, para que você possa vir a desenvolver sua autoestima, é importante estar sempre aberto a essas possibilidades, sempre aberto a esses potenciais. Porque esse momento que você está vivendo pode representar apenas um momento X, um contexto X da sua vida e representa até uma interpretação específica do seu momento de desenvolvimento pessoal. Talvez você até mude essa interpretação. Ou seja, esse ruim que você escolheu para se rotular pode ser apenas uma gota no oceano da sua existência. A última pergunta enviada pelos alunos foi: qual a solução mais adequada relacionada ao tema? Bem, essa pergunta serve muito bem para a gente concluir o nosso papo, né? Serve bem para amarrar tudo isso que a gente discutiu ao longo dessas perguntas anteriores. Então, de uma maneira geral, a gente pode contribuir para prevenir as dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, esses problemas de autoestima, e também pode contribuir para solucionar esses problemas. Para prevenir, o ideal é entender que todos nós somos escola. Alunos, professores, pais, todos os envolvidos nesse processo de aprendizagem, eles podem contribuir de alguma forma para evitar que esses inúmeros fatores que a gente mencionou inicialmente, eles possam vir a influenciar negativamente esse processo. Quando se tratar de soluções para quando eventualmente o aluno já tem problemas de aprendizagem e tem também problemas de autoestima, nesse caso, alunos e professores são os principais atores desse processo de ajuda, mas é muito importante que exista também um exercício de autorreflexão, né? Um exercício de avaliação pessoal para perceber se essa avaliação que eu estou fazendo sobre mim, ela não está, de alguma forma, me trazendo algum mal, para que, de fato, eu me permita novas interpretações de mim mesmo, do mundo, e para que eu possa adotar novos hábitos. Então, assim eu encerro minha fala sobre dificuldades de aprendizagem como gatilho para baixa autoestima e deixo aqui meus agradecimentos à Comissão de Saúde Mental do Campus Bacabal pela organização do evento. Agradeço também os alunos que participaram desse projeto. Agradeço também os alunos que enviaram suas dúvidas para que a gente pudesse responder e trabalhar os temas. E também agradeço aos colegas psicólogos que contribuíram brilhantemente com o seu saber sobre os temas escolhidos pelos alunos. Muito obrigado. Agora é hora de nos despedir e de agradecer a todos os envolvidos na realização deste evento. Queremos agradecer a todos os psicólogos que contribuíram com os seus conhecimentos durante as palestras que proferiram neste evento. Também queremos agradecer aos alunos das turmas de Técnico em Meio Ambiente, terceiro ano, Técnico em Administração, terceiro ano, Técnico em Química, primeiro ano, Técnico em Comércio, segundo ano, na modalidade EJA. Estendemos os nossos agradecimentos ao NAPNIS, que fez a tradução do evento para a linguagem de sinais. Também agradecemos à Comissão de Saúde Mental do IFMA Campus Bacabal, que se dedicou incessantemente para a realização deste evento. E agradecemos a você, internauta, que nos cedeu o seu tempo e a sua companhia. O nosso evento encerra por aqui. No ano que vem tem mais.